Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25. Glória a Jesus. Melhor aqui o retorno. Do versículo 1 ao versículo 13. Aleluia. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram em suas vasilhas, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. A parábola das 10 virgens. É a 17ª parábola proferida por Jesus nos 4 evangelhos. Esta parábola, ela não tem em outro evangelho, é apenas no evangelho de Mateus. Só Mateus registrou esta parábola. Ela é uma das mais conhecidas da Bíblia Sagrada, se não a mais conhecida. Talvez a parábola das ovelhas, das 100 ovelhas, também é muito conhecida. A parábola do filho pródigo. Mas esta está na relação de uma das mais conhecidas e mais lidas na Bíblia Sagrada. Ela é simples de nós entendermos. As virgens é o símbolo da vida do cristão que vive em santificação. O noivo, nem precisa explicar. Quem é o noivo? Quem? Jesus. O óleo, ou o azeite, é o símbolo do Espírito Santo. Dito isto,
fica fácil de nós entendermos. É importante nós destacarmos nesta parábola também uma outra figura, que é a porta. Diz assim: e fechou-se a porta. Versículo 10. E fechou-se a porta. A porta que vai se fechar nos fala da dispensação da graça. Um dia a dispensação da graça vai. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, a misericórdia de Deus não tem fim. Tudo isso na dispensação da graça é a realidade, mas um dia a porta vai fechar. Meu Deus. Então, quem estiver com a sua lamparina acesa, vai entrar. E quem estiver sem a sua vasilha e a sua candeia ou a sua lamparina apagada, a porta vai fechar. Então, meus queridos irmãos, não basta ter uma vida de santificação. Ela é importante? É. A Bíblia diz que sem ela ninguém verá o Senhor. Mas aqui nós vemos uma outra coisa, que também, se a pessoa não tiver, a porta vai fechar e ele vai ficar por lá de fora. Que é o Espírito Santo. E aí, nós precisamos refletir do que significa ser cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda ou dissolução ou confusão, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Tem pessoas que não têm na sua vida nenhuma efusão ou manifestação dos dons espirituais. Mas isso não significa que ela não é cheia do Espírito Santo. São coisas diferentes. Primeiro, Deus dá os dons espirituais para a igreja. Ninguém é dono de dom espiritual. Eu tenho o dom de profetizar, eu tenho o dom. Não, irmãos, isso é uma ferramenta que Deus dá à igreja. Alguém pode ser usado nisso mais de uma, duas, três, quatro vezes? Lógico, mas não significa que essa pessoa é possuidora daquele dom. Porque os dons são ferramentas que Deus dá para a igreja. Lá na primeira de Coríntios, o capítulo 12, fala ali sobre os dons espirituais. Então vamos para lá.
Acerca dos dons espirituais, quem já encontrou, 1 de Coríntios, capítulo 12, página 239, da Bíblia do Culto. Gente, abre um parênteses aqui. É o pastor Walter que está ali? É o Walter. Eita, companheiro bom de batalha. Glória a Jesus. Fique em pé, pastor Walter. Glória a Jesus. Vamos saudar com bem-vindo esse homem de Deus, irmãos. Fica sentado mesmo, Walter. Fica sentado mesmo, desculpa. Vamos saudar ele com bem-vindo. Em nome de Jesus. O pastor Walter dirigiu durante décadas a nossa congregação aqui em Costa Barros. Hoje é o seu filho que está dirigindo o trabalho ali. Mas você sempre tem um lugar de honra nesse ministério, viu? Nessa casa. Sempre bem-vindo aqui. Companheiro, homem de Deus fiel. Fiel. Homem de Deus fiel. Walter nunca me deu trabalho, só nos deu alegria aqui. Vamos dar uma salva de palmas para esse homem de Deus, irmão. Walter, Deus te abençoe. Bom te ver, viu, amigo? Graças a Deus. Bom demais. Então vamos lá, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Vós bem sabeis que eres gentios, ou seja, incrédulos, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema, ou Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo. E há diversidades de dons, mas o Espírito é o... E há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o... E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, Paulo está falando aqui de três coisas. Está falando de dons, está falando de ministérios e está falando de operações. São coisas diferentes. Uma coisa é dons espirituais, outra coisa é ministérios que Deus concede às pessoas. E número 3, operações, manifestação sobrenatural. Mas a manifestação, presta atenção, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for, tem que ter utilidade, tem que ser útil para a obra de Deus. E a Bíblia fala assim, a manifestação, aonde acontece a manifestação? Aonde está reunida a igreja. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio dela. Manifestação é aqui, na presença de Deus. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência ou de conhecimento. Esse conhecimento aqui não é um conhecimento natural. Não é conhecer teologia, não é isso não. É Deus trazer à luz alguma coisa que está oculta. Palavra de conhecimento, palavra de ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. Não confunda o dom espiritual de fé com a nossa fé para a salvação. São coisas, são níveis diferentes de manifestação da fé. Aqui é a manifestação da fé mesmo. A fé sobrenatural. A fé para realizar milagres. A fé para mudar situações. Não é a fé, porque é essa fé que você crê para ser salvo. A Bíblia está falando, tem a fé para a salvação, e tem a fé como dom espiritual. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Preste atenção, é a única vez que está no plural, não é dom, é dons. Deus às vezes usa a pessoa de um jeito, outras vezes Deus usa a pessoa de outro jeito. Às vezes Deus dá
uma manifestação diferente para a cura, outra hora Deus dá de forma diferente. Aqui é dons de curar. Veja só, não é um dom, é dons de curar. E a outra operação de maravilhas ou de milagres. O que é milagre? É aquilo que quebra o ciclo natural das coisas. É uma intervenção de Deus sobrenatural na história da vida das pessoas ou de circunstâncias. E a outra, a profecia ou o dom de profetizar. Não confunda o ministério de profeta com o dom de profecia. O ministério profético acabou, não existe mais. Ele acabou em Cristo. Cristo é o último dos profetas. Veio até João Batista e entrou em Jesus. Jesus agora é sacerdote, profeta e rei. Não tem mais ministério profético, acabou. Acabou. Agora existe a manifestação do Espírito em profecia. É diferente. E há outro, o dom de discernir os espíritos, para saber se é de Deus ou se não é. Que nem tudo que reluz é ouro. Acontecer alguma coisa na igreja, quando a pessoa tem um dom de discernimento do Espírito, isso aí não é de Deus. Isso aí não é de Deus. E Deus revela. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quanta ferramenta que a gente tem à disposição. E tem gente que ainda, meu Deus, eu não sei o que tu quer para a minha vida. Irmão, o que é que você quer? E a outro, a variedade de línguas, falar em mistérios com o Senhor. E a outro, a interpretação das, porque a Bíblia diz que não adianta você ficar falando em língua na igreja, se não tiver quem interprete, a Bíblia diz, é melhor você ficar calado. Você já imaginou se nós fizéssemos o culto aqui em língua estranha, irmão? Nós falássemos um culto aqui em língua estranha, que edificação nós teríamos? Um ia ficar olhando para o outro assim, é mistério, tá, tudo bem, irmão, e aí? Não vai ter ninguém para interpretar isso aqui? Não tem, então fica calado. Por quê? Porque as línguas não podem tomar o lugar da palavra. Os dons não podem tomar o lugar da palavra. Então, se não tem quem interprete, a Bíblia diz, fica calado. E Paulo falando sobre línguas estranhas, mas na frente ele diz, quem fala em línguas estranhas, edifica-se, mas é para sua edificação, não é para edificar a vida do outro. Não adianta você ficar falando de língua estranha no ouvido do outro aí, não vai edificar nada, não quer dizer nada para ele, porque isso é para uma edificação sua, é pessoal. Versículo 11, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Não sou eu e você, não, é o Espírito. Quem dirige o culto é o Espírito. Quem fala é o Espírito. Quem toca é o Espírito. Quem renova é o Espírito. Quem santifica é o Espírito. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É o Espírito. Não sou eu e você, é o Espírito. Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Esse texto é maravilhoso. Vamos ler todos juntos o versículo de número 11, bem alto. Vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. Mais um só e o mesmo Espírito, repartindo particularmente a cada um como ele reparte, como ele quer, ele usa quem ele quiser.
do jeito que Ele quiser. Num culto Ele usa um de um jeito, usa outro de outro, no outro culto Ele usa o outro de um jeito, esse outro de cá. Ele reparte, Ele distribui como Ele quer. O dono do culto é Ele, não é o profeta, não é o revelador, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. Ninguém pode tomar isso para si, como se fosse uma ferramenta. Não, Ele usa do jeito que Ele quer. Quando Ele não tiver ninguém para usar, Ele usa até uma criança. E se não tiver nem criança, Ele usa uma mula. Que nem falou com o profeta, o Balaão. Louvado seja o nome do Senhor. O negócio, irmão, é nós nos colocarmos na dispensação do Espírito. Senhor, o Senhor me usa da maneira como Tu quiser, mas eu quero que o Senhor me use. Não sou eu que vou te usar, não. É o Senhor que vai me usar. Porque tem muita gente usando Deus, usando dons espirituais, brincando com as coisas. Irmão, os cultos hoje em alguns lugares virou show de revelamento. Não tem mais nada na igreja, não tem palavra, não tem doutrina, não tem oração, não tem busca de batismo com o Espírito Santo. É só juntando aquela multidão para revelar. É uma revelação para cá, revela para cá, revela para lá, e revela para aquilo. Eu acredito nisso? Lógico que eu acredito. Eu sou pentecostal. Mas uma igreja não pode só ser firmada em revelamento. O tempo que tem que se dar é para a palavra. É para a palavra. Porque daqui a pouco os profetas e reveladores vão tudo morrer, mas a palavra permanece. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras... É a palavra. É a palavra. E o que acontecer aqui tem que ser de acordo com a palavra. Pode ser o que for. Se não tiver de acordo com a palavra, não serve. Aí Paulo vem no capítulo 14, regulamentando a questão dos dons espirituais, especialmente o dom de profecia e o dom de interpretação de línguas. Ele vem aqui falando sobre isso, que é para ninguém chamar. Não, vamos ali na casa do irmão fulano, que ali tem uma profeta boa, ali tem um profeta bom. Paulo diz: isso aqui não serve. Vamos lá? Nós já estamos aqui, vamos acabar de chegar. Versículo 14, capítulo 14: segui a caridade e procurai com zelo os dons do Espírito, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens. Olha a responsabilidade. Para quê, irmãos? Para quê? Vamos lá? Versículo 3. Para quê, irmãos? Vamos lá mais uma vez, todos juntos? Espera aí, vamos combinar. Você está com a sua Bíblia aberta? Então fale, responda comigo, porque quando você responde, você vai guardando isso na sua mente. Então por isso que eu faço questão que você responda algumas vezes. Vamos ler todos juntos o versículo de número 3. 1, 2, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação. Atenção. O ministério profético antigamente era ministério de juízo. Profeta era para atravessar a espada, era de juízo, era mensagem de juízo. Se você ler os profetas do Antigo Testamento, você vai ver que ali não alivia não. Ali era só mensagem de juízo e de restauração. Agora que nos dons espirituais não existe isso.
O que profetiza fala às pessoas, aos homens, às pessoas, para edificação. Não tem mais juízo, é para edificar, para consolação e para exortação. Não, mas é para exortar, pastor, nós temos que exortar. Você sabe o que é exortar? É despertar o ânimo. É diferente do que você está pensando. O que é? A pessoa está caída, você vai lá e ajuda a levantar ela com uma palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como tem uma palavra que pode destruir a tua vida, existe uma palavra que pode salvar a tua vida, renovar a sua vida, trazer bênção para a sua vida. O ministério de profeta é diferente do dom espiritual de profeta. E para a igreja hoje só serve o dom espiritual. Não tem mais ministério de profeta. Acabou. Jesus disse: o último sou eu. Ele disse: daqui agora acabou. E ele já deixou a profecia, que a profecia está aqui, ó, nos 4 evangelhos, na palavra de Deus. Não pode, a profecia agora é essa aqui, ó. Quem quiser viver de ilusão, que viva na Assembleia de Deus, tem doutrina. O que fala língua estranha, edifica a si mesmo. O que profetiza, edifica a igreja. Edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua estranha, lógico. Ele fala numa língua que possa ser entendida. Quem fala em língua estranha está falando uma língua que só serve para edificação para si mesmo. Eu vou dar uma rajada de língua estranha aqui, que é para ver se esse irmão vai ser abençoado. Não vai não, irmão. Isso é meninice. A língua estranha é para a sua edificação, não é para edificar a vida de ninguém, não. Doutrina. Para isso tem culto de doutrina. Aqui é ensino, doutrina. Para você não andar enganado. Para você saber o que é dentro da palavra de Deus. Para você não ficar confuso. Quem tem a palavra de Deus não se confunde e nem fica com medo. Está na palavra. Versículo de número 6. O 5 ainda. É maior do que fala em língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificar. Imagina como nós fazendo um culto aqui em língua estranha. Que edificação ia ter? Tem nenhuma. Nós tudo aqui falando, ó, irmão, quando o irmão entrar da porta para dentro, irmão, aqui nós só falamos em língua estranha. Ué. Não podemos confundir espiritualidade com espiritualismo. Ismo é doença. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for convosco falando em línguas estranhas, que vos aproveitaria se não vos falasse por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de doutrina, ou de ensino? Da mesma sorte que as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? O que quer dizer isso? É fácil entender. Imagina um grupo de músicos aqui, 30 músicos. Irmão, vamos tocar. Cada um sai assoprando o que quer. Ninguém entende nada. Tem que ter uma partitura. Tem que ter ensaio. E cada um vai tocar na que está na partitura. Senão é só um incerto. Vira uma zoada aqui, bom, acabou, irmão, acabou. Cada um toca o que aparece na cabeça. Não é assim. É só um incerto. Não serve para nada. Mas quando todo mundo toca dentro da partitura, aí é uma benção. Aí a gente canta junto. E quando tem algum músico que está fora da partitura, alguém já vê, irmão, esse camarada, até quem não conhece, como dizer, ele está tocando. Esse cara aí está fora. Esse irmão aí, ele não sabe tocar nada, tira ele daí.
Ei, palavra de Deus. De sorte que, versículo 7, que as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, formam sons distintos. Como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, a trombeta ela tem muitos significados na Bíblia Sagrada. Ela era chamada, por exemplo, chamar o povo para a guerra. Tinha um toque diferente. Eu fui um dia desse, receber uma homenagem aí no exército brasileiro. Cheguei lá, tem uns toque para chamar o comandante, né? Toque para colocar a tropa em sentido, toque para a tropa descansar, e assim vai. Apresentar arma, tirar arma, é uma coisa espetacular. Mas quem está ali, a gente que está do lado de fora não entende nada, mas vê que o negócio é organizado. Mas quem está ali sabe tudo. Toque do comandante, opa, é outro nível. E assim vai. Se a trombeta der sonido incerto, aquele que está tocando lá, em vez de tocar o toque do comandante, bota a tropa para marchar. Meu irmão, o que dá? O que dá lá no exército? Quem é militar aí? Vamos embora. Cadeia. Vai puxar cadeia. E vai ficar lá uns 15 dias, 10 dias, 30 dias meditando. Toquei errado. Fui tocar para o comandante, deu toque para a tropa se recolher. O comandante ficou só olhando. Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, com a língua não pronunciadas, palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Como estareis? Porque estareis como que falando ao ar. O que é falar ao ar? Falar assim, sem base, sem sentido, sem nada. Imagina eu chegar aqui, irmãos, eu recebi hoje uma unção, hoje eu vou pregar aos irmãos em língua estranha. E eu só pregar aqui em língua estranha. O irmão fica olhando assim, irmão, esse pastor não está bem não. Será que ele tomou o Rivotril hoje direitinho? Será que o gardenal dele está em dia? O que está faltando? Ele não está bom na cabeça não. Versículo 10. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro, doido, para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Quer dizer, não tem proveito nenhum. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar neles para a edificação da igreja. É para a edificação. Não é para botar terror aqui na cabeça de crente, não. Não é para nos prender aqui num jugo, não. É para edificar. É para todo mundo sair aqui com a bênção de Deus. Versículo 13. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que também possa interpretar. Porque se orar em língua estranha, o Espírito ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto, sem entendimento. Que pois farei? Orarei com o Espírito, mas orarei com entendimento. Diga assim: orarei com o Espírito, mas orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas cantarei com entendimento. Também cantarei com entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém, sobre a tua ação de graça, viste que não sabe o que dizes. O indouto é aquela pessoa que não está entendendo o que você está falando. Porque realmente tu dás bens, graças a Deus, e o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque fala mais língua estranha do que todos vós. Todavia, eu quero falar na igreja 5 palavras com a minha inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida.
Pastor, mas Paulo disse que falava em língua mais do que todo o irmão. Paulo, irmão, Paulo, vai devagar quando o irmão está começando agora. Paulo, apóstolo Paulo, quantas epístolas ele escreveu? 13. Quantas o irmão escreveu? Paulo, vai devagar, irmão. Vamos devagar. A antiguidade é posto. Devagar. Que versículo eu parei? 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a esse povo, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os... Profecia é para nós, os fiéis. Profecia não é para incrédulo, não. Vocês estão entendendo? Está na Bíblia. Entre a Bíblia e o que está acontecendo, nós vamos ficar com a Bíblia. É a Bíblia que está falando. Versículo de número 23. Se pois toda a igreja se congregar em um lugar, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem em doutos, pessoas que não conhecem, ou infiéis, incrédulas, não dirão porventura que estáis loucos? É isso que eu acabei de falar aqui. Mas se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, e de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Vamos mais um pouquinho? Tá bom ou não tá? Quem está gostando, diga aleluia. E quem não está gostando, briga com a Bíblia. Pastor, eu confiava tanto naquele profeta, agora o irmão... Pois é, irmão, confia na palavra, vai ler a palavra. Quem corre atrás de profetada é porque tem preguiça de ler a Bíblia. Quer viver de fast food, comida requentada e aprontada por outra pessoa. Não, irmão, vai comendo essa comida aqui, que isso aqui é que alimenta. Fast food só engorda, mas a palavra alimenta. Aqui tem as vitaminas que você precisa, aqui tem os nutrientes que você precisa. O que você precisa para chegar naquele dia com a sua lâmpada acesa é isso aqui, ó. Versículo de número 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Faça-se tudo para edificar. É para edificar. Não é para bater terror, não. Não é para destruir, não. É para edificar. Terrorismo, já as pessoas assistem no Netflix. Na igreja você vem para receber edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com... Nosso pastor pode falar em língua estranha, mas é lógico. Eu, quando sinto a presença de Deus, eu falo em línguas estranhas. Agora, eu não posso transformar isso num espetáculo.
Você tem que falar consigo mesmo e com Deus. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, os outros... Esse aqui é diferente. Porque lá no Antigo Testamento, as profecias eram de juízo. Agora é para edificar, consolar e exortar. E quando terminar de profetizar, irmão, vamos ver se o que ele falou está de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo, irmão, desculpa. Guarda essa profetada para o irmão aí, não serve para nós. É o único dom na Bíblia que manda, depois de você falar, tem que julgar. Irmão, acabou de profetizar, vamos ver se está de acordo com a palavra, irmão. Vamos examinar. Se não tiver, diz, irmão, o que o senhor falou aí não é de Deus. É o único dom que a Bíblia diz assim, depois que você usar, tem que ter alguém para julgar. Versículo 30. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se primeiro. Ordem. Já imaginou, irmão? Disputando aqui, profecia aqui. Já imaginou isso? Aqui quem fala é o Pai, mas aqui quem fala é o Filho. Aqui quem fala é o Espírito Santo. Que é isso? O que é isso? Que confusão é essa? Porque todos podereis profetizar, uns depois dos, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Aleluia! Todos sejam consolados. Versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos... Vamos ler todos juntos o 32? Todos juntos. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ora, o pastor está fazendo uso da palavra aqui, levanta um profeta aí e fica disputando com ele. Irmão, se o pastor está falando, o que você tem que entrar no meio? Quer dizer então que o culto vai parar, a palavra vai parar para você ficar fazendo a sua estripulia aí. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Deus está me tomando aqui. Não, Senhor. Mas Deus não tirou a tua razão, nem o teu entendimento, não. Não, Senhor. Irmão, eu já fui em culto que profeta acabou com o culto. Acabou. Eu fiquei olhando assim. Quando não era pastor da igreja, eu fiquei calado. Fiquei na minha. E depois o pastor veio, ei pastor, o que o senhor achou aí? Eu falei, irmão, pode preparar, você vai ficar refém desse profeta aí. O dia que ele tiver com a pá virada, ele vai pegar você. Mas não deu outra. Não deu outra. Não permita que ninguém te faça refém na vida cristã. Ninguém pode te fazer refém na vida cristã. Ou aprendi de outro jeito, então aprendeu errado. Você está aprendendo certo agora. Agora você está aprendendo certo. Eu não quero saber onde. Você tem que aprender na palavra. Versículo de número 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão Deus é Deus de paz, irmãos. Deus é Deus de paz. Deus não é Deus de guerra. Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Irmão, peraí, não vamos fazer, as mulheres têm que ficar caladas na igreja. 75% dos missionários que estão no mundo são mulheres. E aí? Nós vamos mandar eles voltar?
Isto aqui Paulo está falando dentro do contexto da igreja de Corinto. Porque lá tinha umas mulheres paroreiras que acabavam com o culto. Tinha outras que eram insubordinadas. Então Paulo está falando da igreja de Corinto. Eu louvo a Deus pela vida do meu querido pai, Bispo Manuel Ferreira, que foi o que teve coragem de consagrar as mulheres, primeiro a diaconisas. Aliás, eu quero, me permita aqui um momento de gratidão e de uma revelação aqui. Quem fez o texto do parecer recomendando a consagração de diaconisas, abrindo o trabalho, foi esse aqui. Saiu da minha mão. Esse galardão eu vou levar para o céu. Eu, em conjunto, depois quem fez a revisão foi o pastor José Domingos Bittencourt. Está registrado no livro das atas aí. Abrimos a porta para as mulheres serem consagradas. Primeiro, diaconisas. Depois, a consagração de missionárias. É um cargo honroso para essas mulheres que estão labutando na obra de Deus há anos aí. A mulher não pode. Interessante. Para carregar o menino Jesus no ventre, mulher serve, né? Carregar o rei no ventre serve. Mas para ser usado na igreja, eu louvo a Deus pela vida das mulheres, irmão. Louvado seja Deus. Eu acho interessante que na hora de apresentar obreiros, os irmãos não apresentam a mulher, só apresentam os homens. Eu só estou vendo. Aquelas mulheres de oração, aquelas boas de oração, trabalhadora, ganhadora de alma, os irmãos não apresentam, só apresentam homem. Eu só estou vendo. Só chega relação de homem aqui. Irmão José, irmão Maria. Bota a irmã Maria também, irmã. Irmã Zefinha, bota lá. Bota o irmão Zé, mas bota a irmã Zefinha. Bota o irmão Mário, mas bota a irmã Maria. Eu só tô vendo. Será que você está com medo das mulheres? É que você sabe quando é que elas botam a mão, o negócio anda. Fala a verdade. Aonde elas botam a mão, o negócio funciona. Não sei não, senão nós vamos ter que criar aqui, como é que chama isso? Cota de dirigente de congregação. Tem que ter tantas mulheres, tantos homens, mas tem que ter tantas mulheres, que é obrigatório. Não sei não se eu não vou criar uma doutrina não, mas não vou criar um parecer dentro disso aí não. Sei não. E os homens estão me dando trabalho demais. Uns caras mal-humorados. Não é todos não, mas muita gente. As irmãs estão sempre alegres, felizes, né? Com satisfação. Tem umas irmãs também que tem um espírito de jararaca, mas vai fazer o que? Isso é assim mesmo. Né? Mas na maioria são animadas, mulher de Deus. Né? Louvado seja Deus. Não mexe comigo! Versículo 35. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Paulo está falando dentro daquele contexto para a igreja ali.
Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo não são orientações, são mandamentos do Senhor. Não é conselho, é mandamento do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar em línguas, mas faça tudo com decência e com ordem. Diga-me isso, decência e ordem. Na igreja tem que ter decência e ordem, tem que ter ordem. O negócio não pode ser assim bagunçado, não, é na ordem. Tem um programa, a gente tem que seguir aquilo ali, tem que ter um alinhamento. Não pode cada um fazer do jeito que pensa, não. É aqui, ó. Pastor, e as virgens? As 10 virgens? Tudo isso que eu falei aqui é bom, é importante, está doutrinado. Mas ser cheio do Espírito Santo não é só isso. Você quer saber o que é ser cheio do Espírito Santo? Você vai lá para Gálatas, capítulo 5. Aí é ser cheio do Espírito Santo. É aqui que está o negócio. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e o 23. Mas vamos ler antes o versículo de número 16. 16 em diante. Digo, porém, quem está com a sua Bíblia do culto, página 263. 263. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da... Andai em espírito. Se você andar em espírito, você não vai cumprir os desejos. O que é concupiscência? Desejo desenfreado. Se você anda em espírito, você não vai andar no desejo desenfreado da carne. Então, para você frear a sua carne, só tem um jeito: andar no espírito. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a... É essa batalha. É batalha. Essa é a verdadeira guerra espiritual. Guerra espiritual não é isso que estão falando aí, não. Guerra espiritual é isso aqui, ó. O espírito combatendo contra a sua carne, e a carne combatendo contra o espírito, e você está na peleja. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro. Não tem, ou você é guiado pelo espírito, ou você é guiado pela sua carne. Não tem meio termo. Esses opõem-se um ao outro para que não façais o que? Atenção, vamos dizer isso bem forte: para que não façais o que quereis. Vamos uma vez? Para que não... Mais uma vez, para que não... A gente não faz o que a gente quer, não. Não. Depois que a gente aceitou Jesus, não. Senão é a carne que está dominando. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da... Porque as obras da carne são manifestas, ou elas aparecem. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, atenção, inimizade,
inimizade, inimizade. Aquele irmão é meu inimigo. Vou botar ele na minha oração, ele vai ver. Deus vai derrubar, jogar ele por terra. Irmão, isso é carne. Vou botar ele no jejum. Porfia. O que é porfia? Brigaiada. Emulações, iras. Ira é obra da carne. Peleja, dissensão, heresias, obra da carne. Invejas, homicídios, bebedices, glutonaria. Obra da carne. Eu sou vaso de Deus, irmão. Você está comendo demais. E coisas semelhantes a essas, entre as quais vos declaro, como já disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Está lembrado das virgens loucas? Que não estavam trazendo o azeite de reserva? Versículo 22. Aqui é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é isso aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é a caridade, amor que se doa. Aleluia. Isso é caridade, amor que doa, amor que empresta, amor que abençoa, amor que edifica. Aleluia! Mas o fruto do Espírito é caridade. Segundo, gozo, ou seja, alegria. Alegria. Quem é cheio do Espírito Santo é alegre. Alegre. Ele está passando a maior luta da vida, mas está alegre. Eu já fui visitar gente desenganada dos médicos, com câncer no último momento da vida, e eu perguntei: como é que você está, irmão? E ele disse: eu estou alegre. Mas você está sentindo dor? Muita. Mas mesmo assim, estou alegre. Estou alegre. Estou alegre. Estou sentindo que eu vou me encontrar com Jesus. Estou alegre. E às vezes tem gente que tem tudo, tem saúde, tem casa, tem emprego. Eu não sei o que Deus quer da minha vida. Quer que você seja alegre, irmão. Ele está querendo isso de você. Caridade, alegria, paz. Isso é fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que Cristo oferece. Paz. Longanimidade quer dizer longo ânimo. Quem é cheio do Espírito não desiste das coisas. Não é qualquer ventinho que tira ele do lugar, não. O ânimo dele é longo. Ele não perde um ânimo fácil, não. Quando uma coisa dá errado, ele diz: vamos embora, vai dar certo. Hoje não deu, mas vai dar certo amanhã. Hoje eu não ganhei ninguém, mas amanhã eu vou ganhar. Hoje eu não conquistei, mas amanhã eu vou conquistar. Hoje eu não tive vitória, mas amanhã eu vou ter. Eu não vou desistir. Aleluia! Quem está entendendo o que eu estou dizendo, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Quem é cheio do Espírito não entrega os pontos, não. Longanimidade, benignidade. Quem é cheio do Espírito gosta de fazer o bem. Gosta de fazer o bem. Aleluia. Irmão, se não for para abençoar, cala a tua boca. Se não for para abençoar, recolhe a tua mão.
benignidade, bondade, coração bom, bom. Fé é isso. Você sabe o que é fé aqui? É você acreditar em Deus. Deus está comigo. Eu estou andando pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está comigo. Aleluia. Quando você fala isso, uma coisa acontece no mundo espiritual. Fé em Deus, fé no próximo. Não é porque uma pessoa te fez mal, uma pessoa até que todo mundo não presta. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Você tem que acreditar. É isso, eu só creio em Deus. Não, Senhor, Deus está no céu e você está na terra. Que conversa é essa? Tem que acreditar. Irmão, nós só estamos aqui porque alguém acreditou na gente. Será que você esqueceu? Crer em Deus, acreditar no próximo e acreditar em si mesmo. Isso chama-se autoestima. Meu Deus, lá na minha casa, todo mundo morreu na miséria. Eu também vou morrer, porque isso é um karma, isso é uma cruz. Que conversa é essa, irmão? Que conversa é essa? Não vou fazer um exame, fazer um vestibular, eu tenho medo de, não vou conseguir. Não vou fazer um concurso, porque eu não vou conseguir. Abrir a porta do emprego, eu acho que eu não vou dar conta. Irmão, o que é isso? O que é isso? Se você tem fé em Deus, você tem que ter fé em si mesmo. Conversa é essa? Maior é o que está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu sei que o Senhor está comigo. Mas quem vai fazer a travessia é você. Deus não vai sentar lá e vai atravessar. Meu filho, senta aí que eu vou atravessar. Não, Senhor. Ele disse, você tem que atravessar. Se passarem pelas águas, elas não te submergirão. Se te passar pelo fogo, ele não te queimará. Se você passar por um lugar espinhoso, o seu pé não será ferido. Mas você tem que passar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Terminando. Fé, mansidão. Esse é fruto do Espírito. Mansidão. Manso. E temperança, que quer dizer domínio próprio. Isso aqui é ser cheio do Espírito Santo. Quando você tem isso aqui, você pode até não ser batizado com o Espírito Santo, mas você é cheio do Espírito Santo. Pastor, o que o senhor falou agora? É porque isso aqui, você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para ter. Isso aqui você desenvolve na sua vida. A ação do Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito Santo. Você é caridoso, você é alegre, você tem fé, você... Entendeu? O batismo com o Espírito Santo te dá abertura para você receber poder espiritual e para você ter acesso aos dons espirituais. Mas isto aqui você não precisa necessariamente ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa ter o Espírito Santo. É a tocha na mão. O azeite na vasilha. E a hora que o noivo chegar, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Naquele dia, muita gente vai correr e diz, me empresta do seu azeite. Eu termino com isso. E esse azeite não dá para emprestar.
Esse azeite você é que tem que carregar. Não adianta querer ir na aba do outro. Porque naquele dia, a voz que vai soar é essa aqui: desculpa, amigo, eu só guardei azeite para minha lamparina. O que eu tenho aqui só dá para mim. Se você quiser, vai procurar uma igreja aí para comprar. Agora não dá mais não. Ele saiu desesperado, mas quando chegou, as portas estavam fechadas, porque já era meia-noite, hora de decisão. Quando voltou, e fechou-se a porta. Se você ficar só dependendo de dons espirituais, você não vai chegar em lugar nenhum. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, o céu entra dentro de você. Então você é um pedacinho do céu aqui na terra. Quem entendeu o que eu disse, diga glória a Jesus. E vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas que a gente puder. Ô, gente boa!